Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje eu vou falar sobre as áreas de abordagem da psicologia, pelo menos algumas delas, e eu já conto para vocês o porquê que eu decidi fazer isso. Ao longo dos anos, desde que o canal surgiu e nas nossas interações com as pessoas, muitas delas vêm pra gente falando: eu entrei na psicologia. Algumas delas falam: por conta dos vídeos de vocês sobre psicologia, decidi cursar psicologia agora. E nós temos algumas pessoas, algumas até bem próximas do canal, pessoas que estão ativas, que conversam com a gente frequentemente, tomaram essas decisões e o canal, não diria que é por conta do canal, mas o canal e os conteúdos psicológicos têm ali uma pitadinha de influência nisso. Pelo menos é assim que eu gosto de pensar, já que eu sou psicólogo. Mas o que um psicólogo faz? A gente está acostumado com o psicólogo clínico. Eu falo relativamente bastante de psicologia clínica, de teorias e técnicas e abordagens, mas é só isso que o psicólogo faz? Você se forma psicólogo, você entra numa clínica e começa a atender? Não. Existem várias áreas que um psicólogo atua e não só a clínica. Começando então por ela, que é a mais comum, a que as pessoas mais conhecem, um psicólogo clínico é justamente aquele que, através de abordagens, técnicas e teorias, escolas de pensamento, vão atender pessoas, famílias, individual ou em grupo, para uma demanda específica psicológica, que pode ser afetiva, comportamental e assim por diante. Então, existe uma questão além do fisiológico que é uma demanda, que é uma queixa. E aí a pessoa vai então nesse profissional para entender o que está por trás de tudo isso e não só o que está por trás, mas como ter uma vida melhor, uma vida mais gostosa de ser vivida. Independente da abordagem, talvez esse seja um pouco do que todos os psicólogos fazem, proporcionar através da relação, das técnicas, meios, formas, pontos de vista para que a pessoa saia do ciclo que ela tem vivido ao longo de muitos anos. O psicólogo em si não faz nada efetivamente pela pessoa. Quem tem que fazer é a própria pessoa, e essa troca, essa relação entre a pessoa, o cliente, o paciente, o analisando e o psicólogo é parte fundamental desse trabalho. Bom, então esse é o psicólogo clínico. Todo mundo aqui do canal que já conhece o canal pelo menos já tem uma ideia do que seja, talvez você mesmo já faça terapia, inclusive faça terapia. Mas que mais que um psicólogo faz? Eu diria que durante o período de formação, enquanto a pessoa está se formando em psicologia, que tem aquele momento de fazer estágio, ou posso ser estagiário, vou ter um trabalho mais ou menos estável, com um período que pode ser renovado e depois eu posso ser contratado. Então, tem tudo isso. Para onde o psicólogo então vai fazer esse estágio? Não é na clínica. Dificilmente uma pessoa consegue estagiar numa clínica. Afinal de contas, são pessoas autônomas, pelo menos em grande parte. Existem as clínicas, as empresas, mas principalmente para a psicologia, vamos combinar que não é a maioria e não tem tantas por aí. Então a pessoa vai para a empresa ser psicólogo organizacional. Então a área da psicologia organizacional ela é bem abrangente e é muito comum as pessoas começarem no recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção não tem só psicólogo. Tem bastante administrador de empresas também, ou pessoas que estão se formando em administração de empresas, mas pode ter gente de tudo que é área, já vi gente de marketing, é bastante aberto a área de recrutamento e seleção. Em especial, o psicólogo é visado para essa área, não só por conta de uma cultura que já existe há alguns anos, de ter psicólogos nessa área, mas se assume que o psicólogo gosta de lidar com pessoas, gosta de ouvir, tem uma capacidade de entender o que está sendo dito nas entrelinhas, de analisar um comportamento. Não necessariamente isso acontece. Cada pessoa é uma pessoa, a pessoa está se formando, às vezes não tem capacidade para isso, mas se assume isso. Então é desejável que esse profissional seja um psicólogo, e administrador também é bastante comum, mas não fica preso a isso. Às vezes é requisito, dependendo da empresa e tudo mais. Tem empresa até que aplica testes psicológicos. E eu não estou falando aqui de MBTI, por exemplo. Para quem sabe do que eu estou falando, MBTI não é um teste psicológico. É uma avaliação aí que foi feito por duas mulheres, mãe e filha. Myers-Briggs é o sobrenome delas. Type Indicator. Myers-Briggs, MBTI. TI, Type Indicator. Então essa é a sigla do indicador de tipos que tem uma influência nos tipos de Jung, mas que não é nada a ver.
Tá bom? Então não confunda MBTI com tipos psicológicos de Jung. Elas não eram psicólogas, inclusive, mas elas elaboraram algo delas. Mas, às vezes, é aplicado testes psicológicos. E nesses testes psicológicos precisa se dar credencial do Conselho Regional de Psicologia, o CRP. E aí a pessoa precisa estar com o CRP ativo, então já precisa ser formada, mas ela, como estagiária, pode aplicar se tiver supervisão. Tem um monte de questões ali, mas por conta disso um psicólogo é requisitado na área de recrutamento e seleção. Mas dentro da empresa ele pode fazer várias coisas. Ele pode ser da área de treinamento e desenvolvimento, ele pode ser de outras áreas que lidam com clientes, por exemplo, né, clientes internos, demandas, ou então como elaborar um processo para uma melhor experiência afetiva. É bem abrangente a área organizacional. A área de assessment, né, de avaliações como um todo, a avaliação da empresa, pode ter a mão de um psicólogo por trás. Em geral, é comum que o psicólogo fique na área de recursos humanos e tudo que ele abrange, que é muita coisa. Mas não necessariamente. Inclusive, ele pode ir para uma área de produto dentro da empresa. Ele pode fazer um monte de outras coisas, né, dependendo da habilidade e da vontade dele. Mas é a área que dá mais estabilidade, possivelmente. Você tem a possibilidade de ter uma carteira assinada, com férias, com dissídio todo ano, vale transporte, vale refeição, horário específico, vai trabalhar de tal e tal hora, com uma tarefa definida. Tudo bem que essa tarefa pode oscilar de temporada, de tempo em tempo, mas, em geral, é isso. E o que mais? Além da organizacional e da clínica, nós temos o psicólogo escolar ou educacional. É muito comum nas escolas como um todo ter um psicopedagogo ou um pedagogo. Mesmo o psicopedagogo em geral é um pedagogo de formação que fez uma especialização para ser um psicopedagogo. E é muito mais raro ver nas escolas em geral psicólogos. E é compreensível, um pedagogo ele vai participar da estrutura, aprendizagem, desenvolvimento e tudo mais. Ele é formado para isso, ele tem esses recursos e capacidades. Mas algumas coisas talvez ele não tenha. As visões psicológicas talvez ele não tenha. E talvez não faça tanta diferença nas escolas comuns, nas escolas em geral. No entanto, cada vez mais se fala de bullying, se fala de depressão na adolescência ou mesmo na infância, pânico e um tanto de outras coisas, como, por exemplo, escolas que têm recurso para atender uma pessoa com autismo, do espectro autista, por exemplo. Então, talvez ter apenas um pedagogo fique faltando alguma coisa, e um trabalho em conjunto com o psicólogo pode ajudar nesse processo. Como lidar com uma pessoa que sofre bullying o tempo todo na escola? Como lidar com uma pessoa que está com sintomas ali parecidos com depressão, pânico, e por aí vai. Como lidar com isso? TDAH, dislexia, são coisas presentes. Hoje em dia, cada vez mais se fala disso. Um pedagogo vai ter recursos até certo ponto, e ele pode ser excelente nos recursos que ele tem, mas talvez um trabalho em conjunto com o psicólogo também seja apropriado em diversos casos. Então, um psicólogo escolar, educacional, ele vai cuidar basicamente de crianças e adolescentes, o desenvolvimento deles e como operar, como atuar diante de situações mais complicadas como essas que eu comentei. Então, juntos é possível, junto com a escola, a organização, a diretoria, fazer planos de ação e abordagens para que tudo seja feito da melhor forma possível para as pessoas que estão ali. Uma outra área que pouca gente sabe, pouca gente fala sobre da psicologia é a forense, a jurídica. O psicólogo forense, ele vai ajudar em avaliações psicológicas de pessoas que estão ali sendo julgadas em processos legais. Então, talvez o ponto central, porque o psicólogo forense ele pode ter vários tipos de atuação, inclusive com testemunha, pode ter vários tipos de atuação, mas talvez o que mais fique caricato, num psicólogo forense, é justamente aquela coisa de determinar se um acusado ali, e que alega ter alguma doença mental e por isso que cometeu determinado crime, se ele realmente tem. Ou então, num caso de reinserção na sociedade, se realmente faz sentido, está preparado, não está. E é muito interessante ver que muitos psicólogos forenses acabam tendo um interesse por casos de mistérios, ou então serial killers, sabe? Aquela coisa de traçar perfil. É muito comum ver em séries, o perfilamento.
qual que é o perfil dessa pessoa, daquele, para facilitar mesmo a identificação, o diagnóstico. Mas não é só isso que um psicólogo forense faz e talvez seja muito mais complexo do que só olhar para uma pessoa, definir parâmetros, padrões e traçar um perfil indiscutível. Tem muito mais ser humano envolvido nisso. Nós temos também o psicólogo pesquisador. É aquele que vai fazendo uma carreira acadêmica, então faz uma pós, faz um mestrado, um doutorado, pós-doutorado, livre docência, uma especialização, faz formação específica dentro de uma abordagem e se dedica à pesquisa. Isso é muito comum, por exemplo, sei lá, nos Estados Unidos com a área comportamental ou comportamental cognitiva, análise do comportamento. É muito comum isso. É possível fazer estudos científicos de repetição, de análise de pares, né? Aquelas coisas todas que tem num método científico, padronizações científicas, portanto, para você ter uma psicologia mais palpável e menos voltada para a experiência dentro do consultório específica ou para pequenas diferenças entre as pessoas. Então, é claro que eu tenho as minhas ressalvas com relação a esse tipo de atuação no consultório, mas aí são as opiniões particulares do Bruno e não o que é necessariamente a pesquisa dentro da psicologia. Mesmo as ditas psicologias profundas, que levam em consideração o inconsciente para além do comportamento, e os afetos e as interpretações minuciosas das coisas e etc., também tem uma área de pesquisa, uma área de produção de conteúdo e até de adaptação. Afinal de contas, o próprio Jung, se você lê algumas coisas sobre ânimos e ânima, né, a parte feminina do homem e a parte masculina da mulher, você hoje em dia olha e fala, talvez uma releitura seja legal. E os novos psicólogos junguianos analíticos, inclusive as mulheres psicólogas analíticas, têm feito esse tipo de trabalho. De olhar e falar assim, peraí, acho que é melhor a gente entender de outro jeito, acho que é mais coerente. Veja bem, né? Olha isso aqui e tal. Então a gente tem um trabalho de pesquisa para manter a psicologia viva e não presa no século XX. Há também os psicólogos hospitalares, que trabalham, como o nome diz, nos hospitais. Os psicólogos hospitalares, aí eu vou abranger também, eu vou aumentar um pouco, vou dar uma expandida na ideia do psicólogo hospitalar para também o psicólogo ou terapeuta ocupacional, que às vezes é psicólogo, às vezes não, terapeuta ocupacional pode ter outras formações, mas ele pode atuar, por exemplo, no CAPS, no Centro de Atendimento Psicossocial, que é vinculado ao SUS, e o CAPS ele atende pessoas diversas, inclusive pessoas em situação de rua, em situação de muita vulnerabilidade, com transtornos mentais importantes, com transtornos psicóticos, com esquizofrenia, por exemplo, e aí o CAPS ele presta atendimento para essas pessoas, com vários profissionais, com médicos, psiquiatras, né, para ter toda a questão do medicamento, enfim, questão fisiológica mesmo, terapeutas ocupacionais, psicólogo, clínico dentro, né, do processo todo, até eventos, são feitos eventos, né, para trazer essas pessoas para a comunidade na medida do possível, mas a gente também tem o psicólogo que trabalha no hospital, e aí existem várias áreas dentro do hospital, e que atendem vários tipos de público dentro do hospital. Falando especificamente para atendimento dos pacientes hospitalares, existe um tipo de psicólogo hospitalar que dá assistência. Por exemplo, no caso de uma doença mais grave, para crianças. Então o psicólogo vai ali e acolhe, conversa, acolhe. É muito menos uma tentativa de interpretação, ou de, olha, vamos fazer isso ou aquilo, ou vamos olhar para o seu sonho. Não. O psicólogo vai estar presente, vai se fazer presente e vai ouvir. Ter uma escuta ativa, conversar, trocar, sabe? Na posição ali de psicólogo, vai se mostrar aberto e ver até os receios e procurar, através desse diálogo e desse acolhimento, como é possível trazer para a pessoa um bem-estar maior diante do que está acontecendo. Nem sei se são psicólogos, mas o Pat Adams e toda a escola que ele monta e que hoje se replica é mais ou menos isso, de certa maneira. Realmente acho que eles não são psicólogos, mas é um trabalho de acolhimento, é um trabalho psicológico, no fim das contas. É um trabalho de trazer menos tensão afetiva para aqueles que estão ali. E por fim,
o psicólogo esportivo, que vai trabalhar com atletas, em geral, para que toda essa tensão, pressão que vai acontecer não afete tanto a ponto de causar um problema maior na vida e também nos resultados. Então você imagina a necessidade de psicólogos em cada time, em cada equipe, para lidar com tamanha pressão. Nós tivemos um caso recente, em Olimpíada passada, da Simone Biles. Preferiu não competir e ela é considerada a melhor ginasta. Já era a melhor ginasta na época e ela preferiu abrir mão de tamanha pressão. Por uma questão afetiva, por uma questão emocional. O quanto é importante um trabalho desse para não virar outra coisa. Porque imagina, síndrome do impostor, cobrança, preciso receber o reconhecimento do outro. Quanta coisa não está por trás de uma competição, de um atleta que compete, até chegar naquele ponto. E você pode gerar, inclusive, problemas somáticos, né? Psicossomáticos, problemas físicos. Sei lá, romper ligamento e tudo mais. Tudo isso por uma tensão causada por questões afetivas. Então, um psicólogo esportivo, ele vai cuidar de equipes. De várias maneiras. Também é muito diferente de um psicólogo clínico, mas de qualquer maneira, os psicólogos em geral buscam olhar para pessoas verdadeiramente e para além do que elas aparentam ser. E para além de ser uma pessoa ruim e uma pessoa boa, mas todo um complexo de coisas. É claro, você pode achar na sua individualidade uma pessoa detestável, uma pessoa que você não quer ter contato, uma pessoa que faz coisas ruins. Mas enquanto no papel de psicólogo, é importante você saber que cada ser humano é um livro infinito, é uma complexidade de coisas gigantesca. E talvez em todos esses lugares, o psicólogo precise olhar para essas pessoas com esse olhar mais amplo. Que não é um olhar específico do psicólogo, mas com certeza o psicólogo precisa ter. E se você também se interessa por psicologia aqui no canal e de repente chegou a pensar em fazer psicologia, e talvez até por culpa do canal, deixa aqui nos comentários. Se você detesta psicologia, eu também quero saber. Bota aqui e fala assim, não aguento ver vídeo de psicologia no canal, só quero ver espiritualidade. Comenta aqui, tá bom? Mas se você gosta, me diga, eu quero saber o quanto eu continuo produzindo conteúdo de psicologia, que de fato é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, um beijo no seu coração e até a próxima.